Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais um Cresce e Esclarece. O nosso convidado de hoje é o Luiz Felipe Arcângelo, advogado. Tudo bem, Luiz? Muito bom dia, Cris. Que prazer estar aqui no Parece com você. Eu estou muito feliz com a sua participação. Você aqui já é da nossa casa Cresce São Paulo. O Felipe hoje vai falar sobre contratos imobiliários e garantias contratuais. Na verdade, vai dar um seguimento a um assunto já abordado por nós, mas esse assunto é de extrema importância e a gente está retomando esse assunto e possivelmente retomaremos novamente. Luiz, eu vou seguir com a seguinte pergunta. Considerando a alta no índice de reajuste mais utilizado pelo mercado IGPM, é possível alterar o índice aplicado? Não aplicar o respectivo reajuste pode ser uma forma de encontrar solução para evitar inadimplência? E para quem está locando agora, o IPCA pode ser uma opção razoável? É a pergunta do momento, né, Cris? Com certeza. E quando a gente fala do IGPM, é interessante a gente falar que, primeiro, o ano passado nós tivemos todo aquele período de pedidos de descontos, de renegociações. Então, de fato, foi um aprendizado aí para todas as imobiliárias, corretores de imóveis com relação a isso. Daí, quando a poeira baixou, veio a surpresa do IGPM, que agora os pedidos são com relação ao não reajuste do IGPM. E falando sobre o IGPM, é importante a gente deixar bem claro aqui que o IGPM não é obrigatório nos contratos de locação. Ele é um índice de referência que até hoje é muito utilizado nos contratos de locação. Em alguns períodos, nós tivemos aí até o IGPM com deflação, né? Não havia o reajuste, né? O IGPM dava menos de zero aí, né? A questão do IGPM, mas agora, o último mês aí deu em torno de 31%. Então, de fato, nós não temos dúvida que isso pode impactar, sim, na vida aí dos locatários. Como agir os locatários nesse momento, né? A gente não tem dúvida que eles têm que ser o mais sincero possível, transparente junto ao locador e demonstrando que eles não têm condições de pagar agora esse reajuste do IGPM. Então, com isso, os locadores aí nesse momento, eles vão ter que pensar, né? Como é que está a taxa de vacância aí, né? Como é que estão os imóveis no meu bairro, né? Porque se eventualmente aumentar, pode ser que o locatário não dê conta de pagar esse aluguel. Então, com isso, ele vai desocupar aquele imóvel. Então, será que é interessante isso para o locador? Então, a palavra de ordem, Cris, que a gente estava conversando até um pouquinho antes de entrar ao vivo, negociação. É a busca de acordo nesse momento, né? Negociar. E como que a imobiliária pode agir, igual você pontuou aqui? Será que o IPCA pode ser uma opção? Sim. Olha que interessante que algumas imobiliárias têm feito, inclusive a nossa aqui em Ribeirão Preto. Quem sabe se antecipar ao mês de reajuste do IGPM, já falar com o proprietário e sugerir a ele que, em vez de ser aplicado o IGPM, que se aplique um outro índice, ou até que se dê um desconto, que o proprietário possa permanecer no imóvel e, com isso, mantendo essa relação locatícia, que é interessante também para os corretores e para imobiliárias, que o contrato seja mantido. Ninguém quer que o locatário desocupe nesse momento, principalmente de pandemia ainda. O negócio é chegar num equilíbrio, né, entre quem é o proprietário do imóvel e quem está alocando o imóvel, né? A gente tem que pensar em ambas as partes, porque a situação está complicada hoje, né, Luiz? Sim, e olha a importância da imobiliária e do corretor nesse momento, né? Porque é ele que vai fazer essa mediação, né? Entre o locador e o locatário. Então, se ele se antecipar, logicamente isso vai ser melhor a todos, né? Então, proatividade nesse momento por parte das imobiliárias e dos corretores. Em um contrato de locação, o que a lei determina com relação aos prazos? Você pode discorrer isso para a gente? Sim. Outra questão importante, que também é objeto de muita dúvida por parte dos corretores, será que, principalmente nos contratos residenciais, é obrigatório fazer os contratos por 30 meses ou mais? Não, não é obrigatório, turma. Você é livre à pactuação, de acordo com o artigo 3º da Lei do Inquilinato. Os locadores e locatários, eles têm liberdade para estipular o prazo no contrato de locação. Mas, logicamente, isso irá gerar direitos e deveres entre locadores e locatários.
Então, fazendo um contrato residencial, por exemplo, por prazo igual ou superior a 30 meses, ou menor que 30 meses, isso vai mudar no sentido, por exemplo, no término do contrato de 30 meses, o locador pode pedir o imóvel sem que haja motivação, que é o que nós chamamos de denúncia vazia. Já nos contratos com prazo menor que 30 meses residenciais, ele vai poder pedir o imóvel só nas hipóteses elencadas ali no artigo 47 da Lei do Inquilinato. Então, isso que a gente precisa ficar atento com relação a isso, porque muda muito o contrato por mais de 30 meses ou por um prazo menor de 30 meses. Luiz, a sua opinião, qual que é mais vantajosa? Eu entendo assim, que no caso dos contratos de locações residenciais, Cris, eu entendo que é melhor fazer os contratos com prazo certo, igual ou superior a 30 meses. Por quê? Pela estabilidade que é dada ao inquilino durante esses 30 meses, e que no término desse contrato, o locador pode simplesmente pedir o imóvel de volta sem que ele tenha um motivo para isso, pelo simples fato que ele quer o seu imóvel de volta, coisa que ele não pode fazer no contrato com prazo menor de 30 meses. Menor, entendi. Exato. Luiz, vamos entrar aqui na parte de notificação. Como é que deve ser feita a notificação ao inquilino do imóvel? As notificações, são essas notificações que são feitas, quer seja para pedir o imóvel de volta, ou até em razão aí do direito de preferência, tem que ter o que a gente chama de ciência inequívoca, tá? Então, a notificação, ela pode ser por e-mail, pode ser uma notificação extrajudicial, via cartório, via judicial, só que tem que haver essa ciência inequívoca, ou seja, você encaminhou um e-mail ao locatário, tem que haver a resposta do locatário, porque se ele não responder, não houve a ciência dele de forma inequívoca. E a mesma coisa a notificação. Ele, de fato, tem que receber essa notificação. Então, tem que ser via AR ou uma notificação via cartório. Então, de alguma maneira, o locatário tem que ter o recebimento dessa notificação. Mas pode ser, inclusive, por e-mail. Não necessariamente precisa ser uma notificação, né? Não precisa ser um documento. Pode ser... impresso. Exato. Eu vou fazer uma pergunta, talvez seja um pouco idiota, mas me surgiu a dúvida, você falou que pode ser por e-mail, por WhatsApp não pode ser. O WhatsApp, tem algumas decisões por parte dos tribunais que já aceitaram o WhatsApp, mas você só ter aquela comprovação através do azulzinho, né, daquele verde que fica no WhatsApp, eu acho que é muito arriscado, né, Cris? Então, hoje ainda é discutível essa questão do WhatsApp, né? A não ser que haja uma mensagem com uma resposta no WhatsApp, mas mesmo printando a tela, eu aconselharia ainda nesse momento a que fosse pelo menos por e-mail com a resposta. Por e-mail. Ficaria mais claro do que se arriscar com relação ao WhatsApp. Não que ele não seja hoje uma prova importante nos processos, tá? Tá bom. Luiz, o locador, ele pode pedir o imóvel dele a qualquer momento, a qualquer tempo, ou tem alguma situação específica que ele pode pedir o imóvel dele de volta? Outra pergunta bem assim importante, Cris, porque eu mesmo essa semana nós tivemos aí uma questão de uma proprietária que entrou em contato aqui com o jurídico e que o contrato era um contrato de 30 meses. Então, ela queria retomar esse imóvel que, segundo ela, era para o uso próprio dela, que ela precisava do imóvel. Mas, nos contratos de 30 meses, Cris, pela estabilidade que é dada ao inquilino nesses 30 meses, o locador não pode pedir o imóvel. Entendeu? Mesmo que for para utilização para uso próprio, durante esses 30 meses. Então, essa proprietária ela não conseguia entender, mas o imóvel é meu, mas está na lei, porque foi justamente... Está no contrato, né? Diferente dos contratos por menos de 30 meses, que nas hipóteses elencadas do artigo 47, inclusive consta a questão do uso próprio. Então, veja, você faz o contrato de 30 meses para poder pedir no imóvel sem que haja motivação, mas em contrapartida por esse benefício que a lei dá, você não pode pedir o imóvel durante os 30 meses. Agora, no contrato, por menos de 30 meses,
já há a previsão do uso próprio do proprietário. Então, tem algumas nuances aí da lei do inquilinato, que é interessante um aprofundamento aí até por parte dos corretores e dos gestores imobiliários aí, né? Luiz, surgiu uma pergunta aqui do nosso internauta, o Ricardo Coutinho. Ele quer saber, em relação aos contratos comerciais, como são os prazos? Boa pergunta, Ricardo. Obrigado pela pergunta, porque eu já tenho a chance de entrar nas locações. Exatamente. Então, o que acontece? Com relação às locações comerciais, tem aquelas que são acobertadas pela ação renovatória e aquelas que não são acobertadas pela ação renovatória. Então, para que o locatário tenha direito à ação renovatória, o contrato tem que ser no mínimo de 5 anos, escrito e por prazo determinado. E esse empresário locatário ele tem que explorar a mesma atividade econômica por no mínimo 3 anos. Então, quando preenche esses requisitos, Ricardo, de no mínimo 5 anos, o locatário tem direito à ação renovatória, desde que ele distribua a ação dentro do prazo, tá? Então, nada mais é do que um direito que é concedido a esse locatário. Agora, nas locações por prazo menor que 5 anos, no término do contrato de locação, Ricardo, que seja contrato de 12 meses, 24 meses, no término do contrato de locação, o locador pode simplesmente pedir o imóvel até 30 dias no término do contrato. Agora, já no contrato feito por no mínimo 5 anos, Ricardo, daí o locatário já tem direito à renovatória. Então, são esses os prazos que importante a gente falar aqui com relação à locação comercial. Luiz, chegou na pergunta assim, que eu acho de extrema importância, sobre as garantias. Você pode discorrer cada uma dessas garantias locatícias, as que estão, lógico, previstas em lei, né? E eu tenho uma dúvida com relação a isso, eu vou até complementar a minha pergunta. Não pode existir 2 garantias no contrato de locação, né? Não pode. Dupla garantia, que é como a gente chama, por exemplo, quando você coloca a figura do fiador e mais da caução em dinheiro, é considerado uma dupla garantia. E a dupla garantia, inclusive, contravenção penal, né? Ali implica ali na infração do artigo 43. Então, quais são as garantias previstas em lei, Cris? Nós temos aquela do rol do artigo 37 da lei do inquilinato e outras que estão entrando no mercado hoje também. Então, nós temos lá no rol do artigo 37 a caução, que é aquela caução em espécie, que é o chamado 3 meses de aluguel, né, que é dado naquela locação, e fica ali como garantia daquele contrato os 3 meses, que muitas vezes não é o suficiente para pagar a inadimplência de aluguel, os reparos no imóvel, então é considerado uma garantia mais fraca. E nós temos na caução a figura do calcionante também, né, que é aquela caução de imóvel, que é aquele imóvel que é averbado, registrado no cartório de registro de imóveis, e que fica como garantia do contrato de locação. Que a caução de imóvel e a figura do calcionante é diferente da outra garantia que eu vou falar aqui, que é o fiador, que é a garantia mais utilizada nos contratos de locação, né? Nós tivemos até uma pesquisa aí do Cresce, que a caução em dinheiro ultrapassou o fiador em dado momento da pandemia, mas é uma situação diferente, no mínimo diferente aí, né? Nós temos então a caução, nós temos o fiador, nós temos o seguro-fiança, que também é aquele prêmio que é pago para a seguradora, e ela se torna se torna ali a garantia daquela locação, e com isso o locador tem garantido os seus aluguéis, acessórios, pintura, danos ao imóvel, e por fim, a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, que essa garantia eu nunca vi nenhuma na prática. Só é importante a gente pontuar aqui, Cris, a diferença do calcionante do fiador, que é objeto de muita dúvida por conta dos corretores. Sim. Muita dúvida. Porque o pessoal, às vezes eu vejo alguns profissionais do mercado imobiliário no geral, não só corretores, mas que falam assim, eu vou pegar o fiador e vou registrar na matrícula do imóvel o imóvel dele. Não. O fiador, não há registro
e não há averbações. Ele simplesmente é um terceiro que garante aquela locação. Já o calcionante, que é diferente do fiador, é esse que vai ser registrado na matrícula do imóvel. Então, olha que diferença, Cris. O calcionante, ele só responde por aquele imóvel que foi averbado na matrícula do imóvel. O fiador, já, ele responde pela integralidade do seu patrimônio. Então, sim, o calcionante responde por aquele imóvel e o fiador por todo o seu patrimônio. E o fiador pode ser penhorado o bem de família dele na colocação. Eu sei. O calcionante, não. Não há penhora do bem de família do calcionante. Então, é muito importante que a gente entenda essa diferença entre esses dois institutos aí, né? Previstos, essas garantias previstas na Lei de Locações. E, Luiz, eu tenho duas questões em relação às garantias. A primeira, que assim, eu faço parte também da pesquisa do Cresce São Paulo e percebi que muitas imobiliárias, muitos corretores autônomos têm deixado de usar o fiador, né? Você falou que o fiador pode ser considerada uma das melhores garantias locatícias ainda, porque as pessoas estão tendo um receio em assumir esse compromisso, né? Mesmo porque você falou que o seu imóvel, o imóvel próprio do fiador está em jogo em relação ao pagamento da locação. Discorre um pouquinho para mim essa situação, e eu queria que você falasse também um pouco de sem garantia, que muitos contratos também não precisam ter garantia. Você pode discorrer isso um pouco para mim, por gentileza? Posso sim, Cris, posso sim. O fiador, há bastante tempo já se fala na questão da extinção da fiança, né? Extinção do fiador. Mas nunca extingue, né? Ele sempre está aí, né? Ele continua sendo objeto de muitas locações. Nós temos uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal, de 4 de novembro de 2020, então é quentinha aqui para o Cresce Esclarece, né? Notícia quente aqui para os corretores. Então, o que acontece? O fiador, hoje, por essa mudança de entendimento do Supremo de novembro, o que acontece nesse momento com relação ao fiador? O fiador, na locação comercial, ele hoje, com essa última decisão do Supremo, ele tem a proteção do bem de família. Ou seja, o fiador na locação comercial, se ele tiver um único imóvel, ele pode levantar a questão do bem de família, que o bem de família dele não vai ser penhorado. Então, com isso, enfraquece a figura do fiador na locação comercial. Eu mesmo, durante essa semana, tivemos algumas reprovações por conta que o fiador, nesse contrato que estava sendo oferecido na locação comercial, tinha apenas um imóvel que era o bem de família dele. Então, se você aceitar, lá na frente você não vai conseguir, o locador não vai conseguir ter o seu recebimento. E outra coisa, quem quer ser fiador hoje, né? Boa parte, aqueles que têm um pouco de conhecimento não querem ser fiadores, né? Então, hoje os fiadores se restringem muito ao pai que está prestando fiança para um filho, ao familiar que está prestando fiança para aquele outro familiar que não... E olhe lá, né? Exato. Ou a pessoa jurídica, que o próprio dono da empresa está sendo fiador da pessoa jurídica. Então, o fiador acaba acontecendo muito esse tipo de questão, né? Então, por isso que cada vez mais aparecem novas garantias no mercado, como, por exemplo, a garantia através do cartão de crédito, que hoje está na televisão, aí, nos comerciais da televisão, né, em horário nobre, etc. Que o pessoal tem trabalhado muito justamente por conta de ter enfraquecido a figura do fiador. Sobre a sua outra pergunta, Cris, que é a locação sem garantia. É interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque se não é obrigatório, a garantia não é obrigatória nos contratos de locação. É possível fazer um contrato de locação sem garantia. Então, se é possível fazer um contrato de locação sem garantia, quais são as vantagens de você fazer um contrato sem garantia? A primeira e grande vantagem de uma locação de garantia é a possibilidade de ser concedida a liminar no despejo por parte do juiz, sem que seja ouvida a parte contrária. Ou seja, preenchidos os requisitos, inadimplência, contrato sem garantia e prestada a caução de 3 meses, o juiz ele vai conceder a liminar. E com isso,
logo que entrar com a ação, Cris, o juiz vai conceder essa liminar e já vai expedir o mandado de despejo de desocupação voluntária do locatário, antes de ouvir ele, quando o contrato não tem garantia. Ele nem vai ouvir o locatário e já vai expedir o mandado de despejo. E a outra vantagem de fazer um contrato sem garantia, Cris, é que você pode cobrar o aluguel de forma antecipada. Então, o locatário vai pagar para morar. Diferente nos contratos que tem garantia, que não pode fazer isso. Você só pode cobrar depois que venceu o primeiro aluguel. Então, essas são as duas principais diferenças de fazer um contrato sem garantia. É uma coisa para se pensar, tem muitas vantagens, né, Luiz? Muito. Ó, Luiz, chegou uma pergunta aqui do nosso internauta, Marcos Paulo Cirilo. Ele perguntou o seguinte fato: o calcionante pode ser o próprio locatário? Sim, o calcionante, diferente do fiador. Olha que interessante a pergunta do Marcos Cirilo aí também. Muito pertinente a sua pergunta, Marcos. Por que isso? Porque o fiador, ele tem que ser um terceiro que garante, que presta a fiança ao locatário. Então, na figura do fiador, o fiador não pode ser o mesmo locatário. Fiador e locatário não pode ser a mesma pessoa. Já na figura do calcionante, o locatário ele pode ser o locatário e ele pode ser o calcionante também, que vai ter aquele imóvel que vai ser averbado no cartório de registro de imóveis. Mais uma pergunta aqui do nosso internauta, Ricardo Coutinho. A dação em pagamento também pode ser usada como garantia? Dação em pagamento, a dação em pagamento, Cris, ela é o Ricardo Coutinho, que tinha feito até a última né? Tá participando aí com a gente. Aí. Muito obrigada, Ricardo, pelas perguntas. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. Aí. E, Ricardo, a dação em pagamento, ela é um meio indireto de pagamento, né? Em vez de você pagar aquela determinada pessoa com dinheiro, você dá aquele imóvel como parte de pagamento de alguma coisa, né? Que a gente fala, uma coisa que é um imóvel que você estaria comprando. Então, a dação em pagamento, eu não entendo ela como uma opção de garantia dos contratos de locação, tá? Ela não faz parte aí do rol do artigo 37 da Lei do Inquilinato. Luiz, vou continuar com as perguntas aqui. É uma dúvida que eu tenho também, mas eu acho que é simples de responder. As garantias de locação residencial e comercial são as mesmas, né? Sim, são as mesmas, Cris. O mesmo rol do artigo 37 da Lei do Inquilinato vale para as locações residenciais e valem também para as locações comerciais. Tá. E como que é em relação às garantias de locação no caso de renovação de aluguel? No caso de garantias de locação, no caso da renovação do aluguel, né? Isso. Importante, assim, dentro de um contexto dos contratos de locação e as garantias, que mesmo que o contrato se prorrogar por prazo indeterminado, se a figura do fiador, por exemplo, ele não pedir a exoneração, essa garantia ela vale até a efetiva entrega das chaves. Ou seja, mesmo que o contrato se prorrogar por prazo indeterminado, se o fiador não manifestou a sua intenção de se exonerar, que ele ficaria responsável por aquela garantia por mais 120 dias, a garantia, de acordo com a redação do artigo 39 da Lei do Inquilinato, ela valerá até a efetiva entrega das chaves, ok? Então, no caso da renovação, logicamente, se for feito um novo contrato, também teria que o fiador assinar aquele novo contrato, né? Ou, se for outra garantia, o seguro tem que fazer a renovação daquela garantia também. Luiz, a próxima pergunta seria o contrato sem garantia, mas você já discorreu isso para nós, né? Então, eu vou entrar na seguinte questão aqui. Analisando um cenário mais amplo, considerando a sua experiência na área com o mercado imobiliário, como é que o mercado imobiliário tem reagido nesses últimos 12 meses de incerteza? Mais de 12 meses, que já se passaram mais de um ano em relação à pandemia. Os números de locações caíram muito e as propostas de redução de valores além das desocupações. Como é que está esse cenário pandêmico em relação à locação de imóveis?
Cris, é interessante que hoje a nossa advocacia, nós estamos não só aqui na nossa sede, que é Ribeirão Preto, mas trabalhando em outras cidades aí também do estado de São Paulo, né? E eu venho acompanhando isso, e olha que interessante, né? A taxa de vacância, né, ou de que as locações caíram, ou desocupação, ela é muito diferente dependendo da tipologia do imóvel, se é um apartamento ou uma casa, muda muito se é um apartamento ou até o bairro que fica aquele imóvel, né? Que, por exemplo, aqui na nossa cidade, eu vou dar um exemplo, a procura por casa em condomínio fechado, de casa em condomínio ou casa em bairro, que seja, ela aumentou demais por conta da pandemia, porque as famílias, né, os pais, as mães, querem dar mais qualidade de vida aos seus filhos, ou até por conta do home office, né? Agora que eu estou em home office, aquela casa que eu morava fora da cidade, que não era interessante porque eu ficava longe do trabalho, vou se tornar interessante, porque eu estou trabalhando com uma vista legal, os meus filhos têm mais qualidade de vida. Então, com relação a esses imóveis de condomínio, por exemplo, aqui não tem na cidade. Diferente de alguns imóveis em bairros, até próximos de faculdades, que estão com aulas online, que houveram mais desocupações. Então, a mudança é bem interessante isso, como muda com relação ao tipo do imóvel, ao bairro, dessas desocupações. E com relação às propostas de redução de valores, hoje eu vejo mais negociação, Cris, com relação ao próprio IGPM, que nós falamos no início aqui da live, do que propriamente aqueles pedidos de descontos. Então, hoje, as negociações estão partindo aí por conta do pedido de redução do IGPM ou de não aplicação do IGPM. Mas, de fato, 2020 eu entendo que surpreendeu, porque na parte de vendas, o mercado, em determinadas regiões, em determinadas cidades, foi até aquecido, né? Então, o mercado imobiliário, ele, quem sabe, ele não vai ser utilizado aí até para retomada, no geral, aí, na hora que passar esse período de pandemia. Então, eu quero tentar levar otimismo também, né, Cris? Nesse momento. Com certeza. Para levar otimismo aos nossos colegas corretores aí. Eu também sou corretor de imóveis também, com muito orgulho, né? Luiz, fechando aqui o hall de perguntas, pergunta da Lídia Feijó. Um contrato com calção em dinheiro, uma vez utilizada toda a verba por inadimplência, pode ser considerada sem garantia? Olha, só perguntas boas hoje, hein, Cris? Parece que foi combinado, né? Perguntando de casa. O pessoal aqui é esperto, Luiz. O pessoal perguntas inteligentes, pertinentes. Muito legal mesmo. Eu adoro participar do Cresce Esclarece, né? Já é o terceiro. A sua pergunta é muito boa, porque eu entendo que sim, pode ser utilizado para efeito de você entrar com o despejo, por se tratar de um contrato sem garantia, e não só isso, nas ações de despejos que eu tenho entrado, quando o aluguel, quando a inadimplência, ela supera os 3 aluguéis da calção, na própria inicial dessa ação de despejo, eu tenho incluído nessa inicial do despejo que aqueles aluguéis, que aquela calção já foi utilizada para pagamento parcial dos aluguéis, e entro com o despejo, e os juízes têm aceitado isso sem problema nenhum e têm concedido as liminares nesses despejos, tá? Então, pode sim, depois de utilizado essa calção em dinheiro, ser considerado um contrato sem garantia. Muito boa pergunta. Pergunta que eu tenho, inclusive, em aula de pós-graduação, né? Que os alunos, na aula de ações locatícias, me perguntam muito sobre esse tema. Então, o nosso público aí hoje está bem alto aqui. Tá ali em cima, ó. Tá lá em cima. Luiz, eu queria agradecer sua participação aqui no nosso Cresce Esclarece. Queria agradecer também a participação dos internautas, que sem eles nosso programa não existiria, né? Eles são fundamentais aqui no nosso programa. E foi muito legal ter a sua participação, Luiz. Você é sempre muito bem-vindo aqui ao Cresce São Paulo. Eu que agradeço, Cris, que já te considero uma amiga que eu fiz no Cresce, né? Com certeza. No Cresce. Então, muito obrigado, e eu estarei sempre à sua disposição aí,
quando houver convites aí para participar dos programas aqui do Cresce, tá? E abraço ao nosso presidente Viana, pessoa que eu tenho muito carinho também, a todos os colegas aí do Cresce, Felipe, Tânia e todos os demais, Sônia e etc. Tenho medo até de esquecer alguém, Gilberto e todos aí do Cresce aí, que a gente está participando junto. Muito obrigado a todos, tá? Foi Obrigada muito legal. A você, Luiz. Foi mesmo. Obrigada, viu? Obrigada a todos e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, Luiz. Tchau, Cris. Até a próxima. Até.